Então, pessoal, bom dia, né? Gostaria de dizer que estou com saudade de vocês, né? Espero que logo, logo a gente possa se encontrar realmente, tá? Mas devido a essa pandemia, foi uma possibilidade que nos restou de passar para vocês essas aulas virtuais, né? Ou até que a gente possa nos encontrar novamente, tá certo? Então, espero que vocês estejam seguindo as normas, né, evitando sair de casa, ou pelo menos só para o necessário, ok? Lembrando que hoje, já tinha passado aqui para a Kettler, Gilmar, que hoje será a aula, aliás, será a prova, tá? A avaliação do módulo. Você deu uma estudada no conteúdo lá dos slides que eu disponibilizei? Hoje vai ser a prova. Meu bichinho. Lembra que eu Eita, disponibilizei, ah, lembra que eu disponibilizei os slides? A gente concluiu e eu disponibilizei? sim, lembro. Pronto. Então, aí a gente vai fazer o seguinte hoje, tá? Eu vou dar uma revisãozinha aqui para vocês. Aproveitem para tirar as dúvidas, tá? E assim que eu terminar aqui a revisão, aí eu disponibilizo o link para responder a prova online mesmo aí de casa, tá? Só que vai ser com o tempo, né? Ou seja, eu vou dar um tempo para que vocês possam é, responder, ok? É, Uhum. Então aproveitem aí para tirar as dúvidas de vocês neste período, beleza? Outra coisa, tá? Quando eu pedi para vocês entrarem com o nome de vocês completo, é exatamente pelo fato de eu irei tirar um printzinho da tela daqui a pouco, que vai ser exatamente a frequência de vocês, tá? Então, por enquanto, as frequências são feitas dessa maneira, né? Onde eu vou fazendo print da minha janela aqui, porque mostra todos que estão online, ok? Vamos lá. Ok. Eu vou compartilhar slides para vocês poderem ir seguindo, tá? Então, aproveitem e tirem dúvidas comigo. Se em algum momento vocês não compreenderem o que eu estou explicando, ou cortar, né? Porque a gente sabe que nesse período existe muita oscilação de internet. Tanto acontece comigo aqui, quanto acontece com vocês aí. Então, se vocês informação aí, pede que eu repito, tá? Beleza. Aham. ok. Vocês estão vendo o slide, não é isso? PowerPoint? Sim. Sim. Pronto, beleza. Na primeira aula, eu comecei explicando para vocês os princípios da administração, né? E algumas autoridades definem a administração como uma ciência, técnica e arte, mas a gente sabe que para a gente administrar hoje vai bem além do que é uma ciência, técnica e arte, né? Então vai o jogo de cintura mesmo. Uma grande prova a gente está vivendo agora, né? Porque É. o pessoal que está trabalhando, ou melhor, quem tem um negócio, né? E ele é uma microempresa, está tendo uma dificuldade muito grande nesse aspecto de gerir, né, a empresa, de administrar. Então, as coisas elas não são tão fáceis assim, né? Então, como já foi colocado na aula, a maioria dos brasileiros tem um espírito empreendedor e pensa em empreender. Ah, eu vou empreender, né? Eu quero próprio negócio. E aí muitas vezes é onde passa uma dificuldade, né? Porque para as pessoas que estão com um trabalho, digamos, fixo, fica até mais fácil para se manter. Agora, e a obrigação do empreendedor pagar o salário de cada um dos funcionários? Então, é uma dificuldade muito grande. Então, por isso que os livros de administração, eles passam a administração como uma ciência, porque você tem que ter dados, né, concretos, você tem que ter muita técnica, muito jogo de cintura, né, que é o que está acontecendo agora, e também a arte, né, de administrar. Então, não é todo mundo que tem o perfil de administrador, assim também como não são todas as pessoas que têm o perfil de, de, de empreendedor, né? Então, não é tão fácil as coisas. Uns têm outros têm outros,
Alguns têm um pouquinho de cada, né? Então, mas basicamente ela compreende você está estudando, né? Está se preparando cada vez mais como é que funciona. E observa que ele coloca lá o PODC, tá? Que é o Planejamento, Organização, Direção e Controle. Então, todo negócio, quando vai ser iniciado, a gente sabe que a gente tem que planejar. O planejamento é uma possibilidade da gente diminuir ao máximo a quantidade de erros que vem a execução. E vem a questão da organização também, né? Então, para as pessoas que são organizadas, vai seguindo a risca aquilo que foi projetado, e depois do negócio estar em andamento, vem a direção e vem o controle, né? Como você vai gerir, de fato, o projeto. Então, basicamente, a gente tem que estudar bastante antes de colocar um negócio próprio, tá? Ou seja, compreender muita coisa antes, ok? Então, qualquer coisa, vocês vão me chamando aí, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, me falam. Aí diz o seguinte: as empresas são entidades constituídas legalmente a fim de oferecer serviços ou produtos para diversos tipos de públicos. Distinguem-se pelo tamanho, estrutura física e ramo de atividade. Tá? Então, é considerado como uma empresa quando nós criamos um CNPJ, tá? Lembrando que o CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o nosso CPF é entendido como Cadastro Nacional de Pessoa Física, tá? E a partir do momento que você gera um CNPJ, então você está gerando uma empresa, né? Que nós sabemos que existem empresas de vários tamanhos, com várias estruturas, e que têm objetivos de oferecer um produto ou um serviço. Porém, existem várias possibilidades, tá? Assim como mercados, farmácias e assim. A partir do que você abre um CNPJ, você está criando uma empresa. E como foi falado para vocês hoje, é a questão de você ter, a partir do momento que você cria um CNPJ, você ter direito digamos, a comprar um preço mais acessível, você poder, digamos, comercializar, você pode registrar funcionários, então você pode ter créditos no banco interessantes no momento que você abrir um CNPJ. E para aquelas pessoas que trabalham de maneira ilegal, ou seja, eu vou, por exemplo, abrir um mercadinho e eu vou ficar comprando lá na Rua do Sol. Então, vai chegar um ponto que você não consegue crescer mais comprando só na Rua do Sol, porque aí você passa a não ter tanto crédito no comércio, tá? Então, as distribuidoras, às vezes, só fornecem uma quantidade a partir do momento que você tem um carro. Então, às vezes você cresce, o seu mercado cresce, mas as próprias distribuidoras não conseguem lhe vender muita coisa. Um grande exemplo é para quem tem uma MEI, para quem usa uma MEI, né, que é o microempreendedor individual. Aí você cria, por exemplo, um mercadinho, ele prospera, ele cresce. E você vai ter a obrigação de transformar essa MEI em uma ME, por exemplo, porque dessa forma você vai conseguir comprar mais produtos na distribuidora. Caso contrário, a distribuidora também tem a responsabilidade dela e não pode vender um valor superior ao que é determinado pela MEI. Tá? Então, vem a questão das empresas aí. Ok? Entenderam essa parte? Entendi. Entenderam. Bom, beleza. Aí lembrando que as empresas, elas são constituídas, por exemplo, de um capital, ou seja, você vai abrir uma investir, né? Uma empresa não nasce, então você vai ter que investir. Quando nós vamos abrir uma empresa, por exemplo, abrir um CNPJ, a gente tem que declarar para o governo qual o valor que você está disponibilizando para a criação dessa empresa, tá? Dizer, por exemplo, eu estou abrindo uma empresa com 1.000, com 2.000, 10.000, 20.000, então você vai ter que declarar de alguma maneira. Então, além do valor investido, tem também a mão de obra, né? Não existe uma empresa sem que haja mão de obra. Pelo menos a sua vai ter que existir. Por exemplo, se você é uma MEI, que é um microempreendedor individual, a mão de obra já começa por você. Aí vem a matéria, os produtos, né? Mas eu vou oferecer um serviço. O serviço ele é um tipo de produto, tá? Então você vai ter, de alguma forma, ter uma matéria-prima a oferecer nessa empresa.
Algumas pessoas que muitas vezes a gente ouve falar, é uma empresa laranja, então ela abre só para lavagem de dinheiro, então ela finge que tem um produto, um serviço, mas um dia a casa cai, tá? Então é instituída de capital, trabalho de material. Aí eu expliquei também para vocês que existem vários tipos de empresas, né? Existem as empresas privadas, não é isso? Que são aquelas empresas onde nós abrimos com o nosso dinheiro, tá? Que em nenhum momento entrou nenhuma verba do governo, então mercados, padarias, farmácia, tá? Até alguns bancos como o Bradesco, como por exemplo o Itaú, que são bancos privados, tá? Ele não tem nenhum capital do governo aí envolvido, ok? Então, onde 100% do dinheiro que foi utilizado para abrir a empresa, ela partiu de pessoas físicas, ou seja, de órgãos que não sejam do governo, ok? Existem também as empresas públicas, que aí eu coloquei para vocês o seguinte, que, por exemplo, uma escola, tá? Toda escola ela tem um CNPJ. Então, se ela tem um CNPJ, ela é uma empresa também. E essa empresa ela é uma prestadora de serviço do governo. Tanto é que ela tem que fazer um censo anual ao governo, a quantidade de alunos que ela tem, porque a escola está prestando serviço ao governo. E ela vai receber de acordo com a quantidade de alunos. A quantidade de alunos da escola, maior é a verba que vai vir para a escola, tá? E aí muitas vezes pode até explicar a questão de na escola pública a gente observar que tem, por exemplo, lá 40, 50 alunos, né? Em alguns casos pode chegar até quase 60 alunos. Primeiro, é espaço, então não pode deixar as crianças na rua, ou seja, o jovem na rua, e aí coloca tudo na sala de aula. A gente sabe que o aproveitamento não é tão interessante. Aí quando a gente passa para uma escola, aí a gente observa que na sala de aula tem 17, 20 alunos, por exemplo, tá? Então, muito embora a escola privada receba por aluno também, mas aí a escola privada tende a oferecer um serviço teoricamente melhor do que uma escola pública, tá? Então, hospitais também têm CNPJ, então por isso ela é uma empresa pública, a prefeitura é uma empresa pública. Então, o fato de ser uma prefeitura, por exemplo, ela está prestando serviço ao governo, tá melhor dizendo. E o governo ele envia recursos para a prefeitura também de acordo com a quantidade da população, né? Então, quanto maior a cidade, maior o volume de dinheiro que o governo envia para o município, certo? Então, aí são as empresas públicas. Aí a gente pode citar, por exemplo, o único banco público que nós temos no Brasil hoje é a Caixa Econômica, tá? É o único. No caso do Banco do Brasil, ele é uma empresa de economia mista, tá? Que tem uma parte do governo, uma parte já foi privatizada. Os Correios, até então, ele está 100% público, mas existe a ideia de logo privatizar também, tá? Mas são empresas públicas, ok? Compreenderam aí o que são empresas públicas? Sim. Tranquilo, né? De boa. Vou agilizar para dar tempo eu revisar o máximo possível e disponibilizar a prova para vocês. Aí, como eu já havia falado agora há pouco, aí tem a economia mista, né? Quando uma empresa, ela geralmente é uma estatal, e a partir daí o governo, ele vende uma parte da empresa para pessoas normais ou até mesmo para empresas privadas. Se a gente pegar aí o exemplo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil, alguns anos atrás, ele era exclusivo do governo brasileiro. Então, a partir de um tempo, o governo viu a necessidade de privatizar, ou seja, ele vendeu 49% do valor do banco, tá? E ficou com 51%, ou seja, ele ficou com o poder de veto, ou seja, o poder de decidir alguma determinação. A mesma coisa acontece com a Petrobras, por exemplo, acontece com a Vale, né? Então, essas empresas elas são de economia mista. E lembrem que na aula eu já expliquei sobre isso, e todos nós podemos comprar, por exemplo, uma parte dessas empresas, né? Só que é interessante que a gente estude um pouquinho como funciona, tá? Mas a gente pode comprar uma fatiazinha da Petrobras, a gente pode até comprar uma fatiazinha do Banco do Brasil,
E a partir daí a gente pode ter lucros ou prejuízos a partir do desenvolvimento do banco, né? Como é que o banco está se desenvolvendo, ou a empresa, na verdade, está se desenvolvendo. Beleza? Entendido aí? Sim. Tranquilo, né? Vamos lá. Aí, continuando aqui, ele fala sobre aplicando a administração, tá? Para as empresas executarem suas atividades, precisam utilizar de funções que são distribuídas em seus respectivos departamentos. Todo setor, deixa eu ver aqui só se eu... Ah, tá certo, né? Pensei que eu tinha pulado um slide. Todo setor deve ser administrado para que obtenha os resultados esperados. Aí, mostrei para você sobre o organograma. Cada empresa ela tem a sua organização. Isso, a empresa também tem o seu tamanho, né? Nós sabemos que existem empresas maiores, nós sabemos que existem empresas menores, e com isso é necessário separar as suas funções. Como, por exemplo, aí nos slides que vocês estão vendo aí também, observa que tem lá o administrativo, o financeiro, segurança, o técnico, o comercial e o contábil. Algumas empresas, ela não se adequa a ter, por exemplo, um departamento de segurança, por exemplo. Outras empresas, elas não conseguem ter dentro um departamento contábil. Exatamente por quê? Porque é um alto custo manter um departamento contábil, ou seja, profissionais de contabilidade, dentro de uma empresa. A maioria das empresas fazem, terceiriza o serviço contábil, né, através de escritórios contábeis. Então, por isso a gente não pode dizer, por exemplo, que esse organograma que está aqui na tela, ele se aplica a tudo, tá? Porque nós sabemos que, principalmente para as pequenas empresas, o dono aí faz tudo, né? Ele administra, ele organiza o financeiro, ele se preocupa com a segurança, ele é o técnico, ele trabalha, ele compra, ele vende, ele emite nota, ele recebe notas. Então, o pequeno empresário, ele faz tudo isso, tá? Então, quando a gente coloca o organograma da empresa, isso daí é quando uma empresa já está, digamos, bem organizada, e para ela crescer também ela tem que estar organizada, porque mesmo o pequeno, se ele crescer e ele não se organizar, tá? Ele simplesmente para de crescer, porque ele não vai ter uma cabeça para administrar setor por setor. Então, vai ser necessário essa organização e essa reestruturação. Ok? Entendido aí? Beleza. Vamos lá, vamos agilizar aqui. Aqui ele é só explicando sobre cada um, que vocês têm os slides aí, tá? Vou só continuar. Os exercícios a gente já respondeu, então eu vou só revisar aí, tá? E continuo com vocês. Então, alguns autores definem a administração como sendo técnica e arte, que é a segunda opçãozinha aqui, tá? Beleza? Então, a gente já viu. A principal característica da administração é o planejamento. Podem ser definidos como, aí vem lá, tomada de decisão, alternativas existentes e determinação de resultado. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Aí, quando se fala aqui em legalização da empresa, por exemplo, como é que faz para a gente legalizar uma empresa? Basicamente, constitui a gente abrir um CNPJ. Tá? Você colocou um mercadinho, por exemplo, a Kathleen colocou um mercadinho lá na cidade dela e ela não tem CNPJ. Então, até então, ela está ilegal. Então, como foi falado para vocês, corre o risco, por exemplo, de chegar a uma fiscalização, cobrar notas fiscais. E aí, o que acontece? Tendo nota fiscal, a mercadoria pode ser apreendida e obviamente, vai ser gerada uma multa para a Kathleen, né? Que vai ser colocado no CNPJ aliás, no CPF da Kathleen, já que ela não tem CNPJ, tá? Então, vem a necessidade de você abrir um CNPJ. Antes da aula, eu estava lendo aqui umas notícias e foi, por exemplo, preso na divisa aqui de Alagoas e Pernambuco, lá em Palmeira dos Índios, uma carga com, acho que era, agora meu Deus, acho que 300 caixas de bebida, uma coisa assim. Todas elas sem nota, né? Então, a bebida estava sem nota. Era falsa? Não, ela simplesmente não foi gerado nota para ela e ela estava entrando no estado sem nota nenhuma. O que acontece? Os órgãos apreendem a carga, tá?
E aí, o dono da carga, se quiser pegar essa mercadoria de volta, vai ter que pagar os impostos que ele não queria pagar, tá? Além da multa por estar circulando com a mercadoria sem nota. Então, nesse caso aí, o barato saiu caro, tá? Então, muitas vezes, só que existe um outro lado da moeda, né? Tem pessoas que pensam, eu passo 10 ou 20 vezes, não me pegaram. Aí pegaram uma, estou no lucro, né? Mas às vezes esse lucro também não vale a pena, tá? Como eu falei, um dia a casa cai. Então, aí no slide ele está mostrando quais são as vantagens, quais são os benefícios que uma empresa legalizada tem. Aí vem lá, incentivos governamentais, linhas de crédito especificadas, ou seja, o banco, né? Uma coisa é você ir com o CPF pedir outra coisa é você ir com o CNPJ, ou seja, a empresa pedir um empréstimo. Primeiro, a taxa de juros é menor, porque, teoricamente, o banco ele tem uma garantia maior que vai receber esse valor de volta, tá? Ou seja, o risco é menor para o banco. Tá? Aí vem taxas menores de compra, então quem tem CNPJ consegue comprar os produtos mais baratos, obviamente para revender, então tem uma margem de lucro melhor. As empresas que são ilegais, observa aí que tem riscos de multas administrativas, apreensão de mercadorias, que foi o que aconteceu ontem, tá? E maioria dos transtornos trabalhistas, tá? Ou melhor, maiores transtornos trabalhistas. A partir do momento que você tem um colaborador na empresa e ele sai insatisfeito, ele joga na justiça pelo fato de não ter uma carteira assinada, que nós sabemos que é o direito de todo trabalhador, tá? E aí vai vir os processos em cima disso daí, certo? Então, Certo. claro que a vantagem é você ter a empresa toda legalizada. Dentro da dificuldade que nós estamos passando no momento, não sei se vocês vêm assistindo o jornal, né? Acompanhando os jornais, mas estava falando, por exemplo, o governo vai liberar aí um crédito, né? Um bônus de 600 600, reais né? para os trabalhadores. Isso, 600 reais para os trabalhadores. Para aquelas pessoas que estão pagando a MEI, isso aí vai ser um cheque, não vai ter dificuldade, tá? Então, só chegar lá e pegar, já vai estar disponível, mais rápido do que os outros. Para as pessoas que não têm uma atividade comprovada, vai ter que comprovar de alguma maneira para ter esse recebimento, tá? Então já não vai ter a mesma facilidade de um MEI. Então, obviamente, dão preferência para aqueles que já trabalham de maneira legal, tá? Por isso que, principalmente, Ketty, como foi falado naquele dia na aula, a importância, por exemplo, da sua mãe ter uma MEI, né, onde ela vai pagar o CPF dela, aliás, o INSS dela. Então, nesse caso aí, teria esse auxílio sem maiores dificuldades, certo? Compreendido aí? Certo. Uhum. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, pessoa jurídica é a pessoa que tem um CNPJ, tá? Como eu falei agora há pouco, CPF, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Física, tá? O Cadastro de Pessoa Física, melhor dizendo. E o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Lembrando que toda pessoa jurídica ela é criada a partir de uma pessoa física, certo? Então, eu vou criar uma empresa, então a empresa tem como base o seu CPF. Então, qualquer problema que aconteça no seu CNPJ, o seu CPF também fica no meio. Então, eu sujei o meu CNPJ, consecutivamente, seu CPF também está sujo, certo? Eu quero cancelar a minha empresa. Então, a empresa ela só é cancelada, só pode se dar baixa numa empresa a partir do momento que por exemplo, se a empresa tinha débito, tá? Todos os débitos sejam pagos para que a partir daí a empresa seja finalizada, certo? Não pode ser feito isso antes de arcar com as suas responsabilidades. Beleza? Por Dúvidas? um lado, por um lado é bom e por outro é ruim, né? O que? A empresa? Não, isso aí de ter o CNPJ, caso, eita, desse e-mail que você acabou de falar, caso Sim, deixe, tipo, se ficar sujo, sabe? sim, sim, sim. No caso do É porque CPF assim, também. então, é uma responsabilidade que você tem.
Por exemplo, vou citar um exemplo do que pode acontecer. Digamos que você abre uma empresa, um mercadinho, por exemplo, aí você vai ganhando créditos. Porque, por exemplo, se você for comprar com o CPF, as empresas elas só vão lhe vender à vista, tá? E ainda não vai ter a mesma margem de lucro, ou seja, você não vai comprar pelo mesmo valor. Aí o que é CNPJ, você vai ganhando créditos com a empresa. Então, você vai poder fazer uma compra e você pagar, por exemplo, com 15, 30, 45 dias, por exemplo. Né? Aí, suponhamos que você compra um volume grande para 45 dias, ou 15, 30 e 45. Geralmente, as empresas, as distribuidoras funcionam dessa maneira. Aí, suponhamos que você dá um calote nos seus fornecedores, ou seja, antes de pagar o boleto, você vai lá e cancela, entendeu? A sua empresa. Aí o que acontece? Eu vou cancelar para não pagar, então eu estou dando calote. E aí você não consegue cancelar antes de você pagar esses boletos, né? Antes dos seus Entendi. fornecedores liberar você, entendeu? Então fica Uhum. tudo amarradozinho, é uma garantia que os fornecedores têm também, né? De só vender com a garantia que vai receber. Tá? Até você pagar, você não consegue fechar a sua empresa. Aí fica com o nome sujo o CNPJ e fica também o CPF. Então, nem a sua empresa consegue comprar mais nada, parcelado, só à vista, nem você. Então, fica todo mundo sujo. Certo? A mesma coisa acontece se tiver sócios. Tá? Então, é uma garantia. Ok? Entendido aí? Sim. Beleza. Vamos lá. Aí vem aqui, ó, natureza da atividade da empresa. Quando se fala da natureza da atividade da empresa, ao criar um CNPJ, a gente tem que informar o que é que a gente vai fazer nessa empresa. O que é que essa empresa vai vender? Aí você vai ter que fazer essa declaração para o governo. Por exemplo, será uma empresa comercial? Então, a empresa comercial é aquela que só vai comercializar algum produto. E quando se fala em comercializar, ela comercializar produto é um produto palpável, tá? É um produto que se possa pegar, tocar, ok? Quando não, você vai comercializar um serviço. Então, você não, na verdade, você vai estar vendendo um serviço seu e não um produto. Ou, por exemplo, se ela vai ser industrial, tá? Industrial é quando você vai fabricar. Aí digamos o seguinte, o Gilmar ele vai colocar uma oficina de. Digamos que o Gilmar ele não vai vender peças, ele só vai vender o. Então, no CNPJ da oficina, tem que estar lá que ele é um prestador de serviço, tá? Mas aí o que é que acontece? Digamos que o Gilmar diz o seguinte, eu vou comprar peças para vender aqui na minha loja. Aí o Gilmar chega para um fornecedor de peças e diz, eu quero comprar peça. Então o fornecedor vai pedir uma declaração do CNPJ, ou seja, dizendo o seguinte, aí quando vê que o CNPJ do Gilmar é apenas prestadora de serviço, a empresa vai dizer o seguinte, Gilmar, eu não posso lhe vender, porque a sua empresa é só prestadora de serviço. Aí o que é que o Ah, Gilmar vai ter que fazer? Vai ter que atualizar o CNPJ, tá? Que ele agora vai comercializar. Então o governo tem que saber que ele está comercializando e o que ele vai comercializar. Entendeu como é que funciona? Entendeu aí? Podem me ouvir, Gilmar? Entendeu? eu entendi. O Gilmar saiu, será? Não, ele tá online, mas está com o microfone novamente bloqueado. Gilmar, se ele, Pode se falar, ele... professor. Oi, entendeu aí essa explicação, essa parte aí que eu acabei de explicar? Sim, consegui entender. Pronto. Vai interagindo aí, senão eu vou pensar que você está dormindo, tá? Eu vou Tá questionando aí se certo. vocês estão entendendo, vocês vão dizendo aí que sim, que não, porque aí eu vou saber que vocês estão Sim. presentes, tá? Porque vai que vocês deixam o celular de vocês aí, saem e eu fico falando sozinho aqui, Tá certo? dormindo, Então, Tá Gilmar. certo. vai, vão dando feedback aí. Então, entendeu como é Aham. que funciona aí, né? Essa parte. Então, a gente tem que informar o governo o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos vendendo,
tá? Então, nesse caso aí, é a natureza da atividade da empresa, o que é que a empresa está fazendo, ok? Vamos lá. Aí, olha um exemplozinho aí da natureza da atividade da empresa. Então, observe que tem lá o comercial, é quando você comercializa algum produto, vem industrial é quando você fabrica algum produto, tá? Um grande exemplo de uma empresa, quando se vai abrir, que ela tem que ser industrial, por exemplo, padaria, tá? Padaria, ela vai fabricar, então ela é considerada como uma indústria, tá? Aí vem prestadores de serviços, aí vem escolas, escritórios, tá? E assim sucessivamente. Beleza? Foi só um exemplozinho aí. Aqui tem uma janela entre alguns exemplos de natureza jurídica. Aí nós temos aí o empresário individual, tá? Que é quando você abre uma empresa, só ninguém envolvido. Aí vem uma sociedade simples, tá? E uma observação aí de sociedade simples é quando você abre uma empresa ou quando vocês verem um CNPJ que tem lá o LTDA, né? Que é limitada. Então, existe um número de sócios permitido, então é limitado. Sociedade anônima é quando o nome dos sócios eles não são divulgados. Por exemplo, se a gente pegar lá o Atacadão, um exemplo, Atacadão, Açaí, se vocês observarem no CNPJ deles, quando vocês fizerem alguma compra lá, vocês podem observar que ele é sociedade anônima, então que a siglazinha SA, né? Então, S.A, uma coisa assim. Então a gente não sabe quem é o dono ali, que na verdade são vários donos, como é uma rede muito grande, existem várias pessoas envolvidas aí, ok? Aí vem a economia mista, que é quando uma empresa, como eu coloquei para vocês, ela tem uma parte do governo e uma parte privada, e a economia pública, que eu já falei para vocês também, são escolas, hospitais, tá? Então, são economias públicas. Outra coisinha que eu não coloquei aí, que é a MEI, tá? A MEI, ela pode entrar lá no empresário individual, na verdade, tá? Então, tem o empresário individual, que é o microempreendedor individual, certo? Ok? Entenderam aí? Certo. Beleza, Professor, vamos lá, vamos seguir. Oi, Ketley, pode falar. vai ter parte prática na prova ou só teórica? Não, só para vocês marcarem. Certo. Vai ser Tá. mais fácil. Tá, vai ser mais fácil, mas como vocês mesmo colocaram na última aula, vai ter muita coisa que vocês vão ter que pensar um pouquinho, porque vai ter aquelas... O próprio livro já vem, né? Eu já faço nas minhas provas assim, mas esse livro ele já vem a questão de casquinhas de banana, tá? Então vocês devem ficar bem ligados aí. Vamos lá. Aí ele dá um exemplo aqui de uma razão social e de um nome fantasia. Quando a gente vai abrir uma empresa, são duas coisas que nós temos que pensar, tá? A razão social, que é basicamente o nome da empresa, que é a razão social, e que esse nome essa razão social ela não aparece na fachada da loja, por exemplo, tá? Você pode abrir uma loja, por exemplo, a Keto vai abrir uma loja, por exemplo, um mercadinho, e o nome do mercadinho é Compre Bem, por exemplo. A razão social pode ter o nome de, por exemplo, Santos ME, tá? Então, na verdade, o nome que vai para a fachada da loja é apenas o nome fantasia, tá? É a parte burocrática, ter as documentações, tá? Vai estar com o nomezinho aí. E que muita gente usa um nome próprio mesmo, porque a razão social é como se fosse um e-mail, tá? Não pode ter duas razões sociais iguais, tá? Pode acontecer de ter nome fantasias iguais, mas, ou seja, lojas com o mesmo nome, é que acontece muito. Agora, o que não pode ter é a razão social igual. Então, todas as razões sociais têm que ser uma observação, tá? Na verdade, uma ressalva. Quando eu falei em não poder ser igual, pode, tá? Desde que o nome não seja registrado. Por exemplo, entrada.
né? Então, existe você criar uma marca registrada, tá? Que gera, obviamente, um custo ainda maior, e daí não se pode, por exemplo, ser marca, ninguém pode usar nenhuma loja mais com aquele nome, tá? E se, por exemplo, mesmo que alguém crie sem saber que essa marca está registrada, tá? Por exemplo, suponhamos que a Kathleen abriu esse mercadinho com o nome Compre Bem e ela registrou a marca Compre Bem, tá? O que é que vai acontecer? Suponhamos que o Gilmar em Arapiraca vai lá e cria um mercadinho também e coloca o mesmo nome, Mercadinho Compre Bem. O que é que acontece? Se a Kathleen tiver conhecimento da abertura desse mercadinho do Gilmar, a Kathleen pode ir com os advogados e fechar o mercadinho do Gilmar, tá? E o Gilmar só vai poder abrir outro mercadinho, aliás, já vai poder abrir o mercadinho novamente apenas quando mudar o nome, mas o Compre Bem não pode ser utilizado mais por ninguém, ok? Entenderam Professor, aí? mas entendi. Mas pela uma parte, ia ser bom que o pessoal isso aqui era meu também, sabe? Ah, sim, sim. Ah, digamos assim, um marketing, né? O Gilmar ia fazer um marketing para você. Mas aí o que é que acontece? Você não vai. É um risco Nada. que você corre, né? É um risco que você corre. Digamos, só um exemplo, tá? As pessoas pensam que é a mesma rede de supermercados e saiu uma nota no jornal que foi pego no mercadinho lá do Gilmar, produtos vencidos, por exemplo. E aí? É justo você assumir. Não, não. Não, né? Porque vai prejudicar o seu também, entendeu? Verdade. Então, as empresas não liberam, certo? Uhum. Entendido aí? Sim. Beleza. Vamos continuar aqui, tá? Aí, vem responsável pelos trâmites legais. Geralmente, as empresas contratam um contador para que gerencie o processo de documentação e faça os registros pertinentes da legalização da empresa. O que é que acontece, tá? O governo ele não confia plenamente na gente. O que é que faz? Existem os contadores e os contadores é aquele meio de campo, né? Quem faz o meio de campo entre a gente e a empresa. Então, como é um curso superior, então os contadores compreendem todos os trâmites legais das leis, como fazer os cálculos. Então, o governo ele só vai aceitar todos os cálculos que sejam feitos através do contador. Então, o contador que prepara toda a documentação, que envia para os empresas. Aí o que acontece? As empresas grandes, ela cria um órgão dentro da empresa com a finalidade de colocar, por exemplo, um sistema contábil trabalhando direto na empresa. Só que é um custo. Então, as empresas grandes conseguem fazer isso, mas as empresas pequenas não, né? Pelo menos as pequenas e médias empresas não conseguem fazer isso, tá? Então, o responsável pelos trâmites legais são os contadores, ok? Entendido aí? Sim. Beleza. Então, Aham. se vocês pensarem em fazer um curso para serem contadores, ou seja, um curso superior, o curso é Ah, tenho cabeça contábeis, pra isso. tá? Ciências contábeis. E aí vocês, a partir de fazer o curso, passar lá os 4 anos na faculdade, tá? E quando vocês saírem, vão ter que fazer uma prova do conselho para vai fazer a prova do conselho para conseguir uma carteirinha, ou seja, uma autorização para dar direito a você abrir um escritório de contabilidade e poder, de fato, ser um contador. É igual um advogado. Você faz o curso de direito, mas só pode advogar depois que conseguir a carteirinha da OAB, certo? Aí é só pra quem tem cabeça. Mas todos nós temos, Cat. Tá? Todos nós temos. É, no caso do Enem agora, tá? No Você caso do Enem, entendeu? facilita principalmente você, a jovem, que não Hum. tem muita responsabilidade, Eu não tá? vou fazer ainda, mas já tô pesquisando algumas coisas. Então, aí você já começa, no seu caso aí, já começa a pensar o que é que você quer ser quando crescer, né? Ah, já Ensino tenho. médio, entrar Pronto. Então, eu acho que você já comentou o que era, né? Uhum. Fisioterapia foi Não, não. o quê?
que foi que você disse? Eu tinha falado para o senhor que eu queria fazer instrumentação cirúrgica. Só Sim, que sim, foi não verdade. precisa, né, de faculdade. Aí o senhor até me deu uma ideia, que disse que era melhor eu, tipo, fazer a faculdade de enfermagem e depois fazia A especialização, né? isso. Isso mesmo. Beleza. Estude bastante porque a faculdade de enfermagem ela está bem competitiva através do Enem, tá? E se você for fazer ela particular, tá meio salgadinho. Tá meio Uhum. salgadinho a mensalidade. Então, o É, mais fácil é você começar a estudar a partir de agora, tá? é. Então, por exemplo, agora o governo está recrutando todos os enfermeiros e o valor do salário, no caso para essa questão da pandemia, o valor do salário lá está R$ 3.200, né? Para enfermeiros, certo? Beleza, vamos continuar aí. Exercíciozinho que eu já passei para vocês, onde tem lá os ramos de atividades podem ser, aí tem lá comercial, industrial e prestador de serviço, tá? Apesar que, ó o que confunde a vocês, tá? O comercial, ele vende também, na verdade o objetivo é vender, né? Então ele entrou lá, comercial e venda é a mesma coisa, tá? Então por isso ele é industrial, aí faltou o prestador de serviço aí na primeira opção. Então são essas casquinhas de banana aí que vocês fiquem ligados para não Verdade. escorregar, tá? Vamos lá. A natureza jurídica quer dizer o quê? Então, regime jurídico que a empresa será enquadrado, ok? Então, você vai ter que informar o governo o que é que você vai fazer, o que é que você vai vender, o serviço que você vai prestar, tá? Então, você vai ter que passar todas essas informações aí bonitinhas, ok? Tranquilo aí, né? Intervalo. Vamos fazer o seguinte, a gente troca o intervalo pela prova, certo? Isso. Eu vou agilizando aqui, mas se vocês quiserem ir ao banheiro, tomar uma água, eu Não, dou uns 5 eu minutinhos aí falei para vocês. brincando, sabe? Tipo, professor, intervalo. Certo. Beleza. Mas eu estou dando um intervalo, sim, para todo mundo, mesmo as aulas sendo online, tá? Vamos lá. Aí vem lá falando sobre o empreendedorismo, né? Então, lembrando que a palavra empreendedorismo surgiu na França, tá? Com o objetivo de referenciar aquelas pessoas ousadas, tá? Então, como eu já falei para vocês, a arte de empreender é você pegar uma ideia, ou seja, você formalizar uma ideia de um produto ou de um serviço que geralmente não é comercializado, né? Então, você aperfeiçoar. Aí a gente pega o exemplo de, por exemplo, o espetinho, né? Antigamente as pessoas não comiam carne na rua, ver as pessoas rasgando carne na rua sem cerimônia nenhuma. Então, existem alguns locais que já são especializados em vários tipos de espetinho. A mesma coisa acontece com tapiocaria. Em Arapiraca tem a questão do cuscuz, né? Já é um comércio, ou seja, já está comercializando um cuscuz, caldinho, então coxinhas, tá? Açaí, tudo isso é que os empreendedores, ou seja, as pessoas que têm o espírito empreendedor e a visão de empreendedor, ele viu que poderia dar certo, formatou a ideia e começou a vender o produto, tá? Então, o que eu já venho falando para vocês é que todo produto ou serviço que a gente for fazer, tenta não fazer exatamente da forma que as outras pessoas já fazem, né? Veja de que outra maneira a gente pode aprimorar, pode vender o mesmo produto, digamos assim, mas que ele tenha um diferencial, ou um tamanho maior, né? Ou o sabor que não seja o mesmo dos outros. Por exemplo, vou abrir uma pizzaria. Pizzaria tem em todo lugar. E por que eu tenho que fazer uma pizza padrão igual a todos, né? São os mesmos sabores que tem na concorrência. Então, tenta sempre fazer coisas diferentes. Ok? Beleza? Tranquilo. Mas, vamos lá. Aí, outra coisa que eu coloquei para vocês é que ser empreendedor ou administrador?
Então, empreendedor é aquela pessoa que não pensa muito em questão de, digamos, da forma racional, né? Ela pensa em que sempre vai dar certo, ou seja, pensa sempre positivo, é uma pessoa entusiasta, né? Que vê uma oportunidade, um ramo de negócio, tá? E quer ser feliz, tá? Quer andar com seus próprios pés e quer ser feliz. Já o administrador não. O administrador é mais aquela pessoa que só dá um passo quando ele tem a certeza que vai dar certo, tá? Então, ele vai abrir um negócio, mas antes dele abrir o negócio, ele faz todo um estudo, faz toda uma pesquisa, tá? Para ver se realmente vai dar certo, tá? Então, existe a diferença dos dois. Então, digamos que o empreendedor ele é aquela pessoa que age mais por impulso, e o administrador é aquela pessoa que é mais, digamos, ciente do que está fazendo, tá? Então, para ela fazer algo, ela tem que ter algum embasamento fixo, que é aquele negócio. Compreendido aí a diferença dos dois? Sim. Beleza. Vamos lá, vamos continuando aqui para ver se dá tempo da gente ver o máximo de slides possível, tá? Aí ele dá algumas características do empreendedor. Observe lá que nós temos aqui, o empreendedor ele tem uma capacidade de planejar, a capacidade de competir e a capacidade de realizar. Aí olha lá, a capacidade de planejar ela envolve pesquisar informações, definir metas, ter autoconfiança, e vem algo que eu posso ressaltar, é que o empreendedor ele é muito confiante naquilo que vai fazer, tá? Ele cria uma rede de apoio. Então, muitas vezes ele não dá certo de uma forma, ele não desiste, ele refaz ou fecha, abre outro negócio, mas ele é persistente, ele corre bastante riscos, tá? E ele tem qualidade e eficiência, tá? É o perfil aí de um empreendedor, ok? Aí, na sequência aí dos slides, aí tem viabilizando oportunidades. Então, vem lá, o empreendedor sempre visualiza oportunidades de um ângulo diferente, busca transformar ideias em negócios e desafios em conquista, consegue ter uma visão de futuro, tanto para empresas quanto para a sua vida. Então, empreendedor é você tentar fazer algo diferente, é tentar fazer algo novo, tá? Empreender, ok? Vamos lá. Aí, o que acontece, pessoal? Todo negócio que a gente for fazer, que a gente vai abrir, tá? Uma empresa, por menor que ela seja, tá? Por menor que ela seja, é interessante que se crie um plano de negócio, tá? E o plano de negócio, o próprio título já diz, é você criar um planejamento do seu negócio, tá? Então, quanto eu tenho para abrir meu negócio, quanto eu vou gastar para abrir o meu negócio, tá? Onde vai ser aberto o meu negócio, qual é o movimento que tem nesse local onde a empresa será aberta, qual é a demanda, tá? Onde eu vou conseguir fornecedores, tá? Qual vai ser a minha margem de lucro, quanto eu vou gastar mensalmente para manter a minha loja, quanto eu vou ter que vender mensalmente para manter a minha loja, tá? O que é que eu tenho de recurso disponível para ir mantendo a minha loja caso eu não consiga vender ou comercializar o volume que eu esperava. Então, tudo isso vai ter que ter no plano de negócio. E o plano de negócio ele vem exatamente isso. É uma maneira de você diminuir ao máximo a possibilidade de erros que vem acontecer no seu negócio, tá? Então, toda empresa, por menor que ela seja, é necessário que se tenha um plano de negócio. Ok? Tranquilo? Entenderam aí? Sim. Tranquilo, né? Entendeu, Kathleen? Sim, entendi. Pronto. Beleza. Aí vem qual a função básica do administrador da empresa, tá? Aí olha lá, o papel do administrador é organizar a empresa, pagar contas, planejar e dirigir e controlar as ações desenvolvidas dentro da organização. Olha só o que é que vocês podem matar uma tá? Capitalista e técnica. Lembra que o empreendedor ele não é técnico, tá? Ele faz as coisas muito por impulso, né? Então ele pensa que as coisas sempre vai dar certo. Já o administrador não. Ele é técnica, né? Ele pensa no dinheiro, né? Então ele quer investir se ele souber que ele vai ter que vai ter. Tá? Então basicamente é a diferença aí.
A característica de um empreendedor, como já foi falado, desmotivado ele não é, então ele tem a capacidade de planejar, a capacidade de competir e a capacidade de realizar. Não coloquei aí, mas ele é muito motivado, né? Ele é automotivado, certo? Mesmo que rapaz, o negócio não vai dar certo, ele diz que confia no taco dele e ele vai e monta um negócio dele, tá? Aí vem as ferramentas de gestão. E as ferramentas de gestão, na verdade, essas ferramentas elas vão sendo atualizadas, elas vão ter que ser aprimoradas no dia a dia da empresa, tá? Basicamente, o que é que a gente pode resumir como ferramentas de gestão? A maneira pela qual você vai fazer com que o seu negócio ele esteja fluindo, ele esteja dando lucro, tá? Muitas vezes você está usando uma ferramenta que ela dava certo, mas do nada ela passou a não dar certo mais. E aí você vai ter que ter a arte, o jogo de cintura, para criar uma outra ferramenta para conseguir vender, comercializar, principalmente em períodos de crise. Vamos pegar um exemplo do que nós estamos passando hoje, tá? Por exemplo, os empreendedores, né? Abrir a loja, por exemplo. Suponhamos que a Kathleen ela tenha uma loja de roupa e ela não está podendo abrir a loja de roupas. Então, uma ferramenta muito importante hoje são as redes sociais, tá? Então, a Kathleen está nas redes sociais, fotografando as roupas dela, entrando em contato com clientes. Por isso, a maneira você ter contato com os clientes. Fazendo entrega, tá? Né, professor? Fazendo entrega, exatamente, tá? Se o empreendedor não fazer isso, ele não vai achar. É a pessoa que tem um mercadinho, por exemplo, disponibilizar que as pessoas podem fazer pedidos via WhatsApp, tá? Muitas vezes é necessário comprar um aplicativo para que as pessoas possam comprar os produtos aplicativo e você ir até a casa da pessoa fazer a entrega, tá? Então, você realmente se reinventar, tá? Então, as ferramentas de gestão, basicamente, ela constitui a partir daí. E vem, obviamente, as necessidades de mudanças organizacionais. Muitas vezes a gente já faz isso na nossa casa. É um móvel que está em um local e é necessário que você faça uma mudança. Você tire ele de um local, bote em outro. É uma porta, muitas vezes, que ela ficou em um local, serviu a vida toda, mas você fez uma mudança na sua casa e vai ter a necessidade de você mudar, tá? Então, em uma empresa não é diferente. Então, existem essas necessidades organizacionais da empresa, ok? Então, vai ter que ser sendo atualizado várias vezes, ok? Entenderam aí? Sim. Sim. Aí vem duas palavrinhas que ela vem mudando ao longo do tempo, né? Que antes era patrão, empregado, está o gestor e colaborador, tá? Uma coisa que vem mudando aos poucos, esses que não estudam, tá? Para as pessoas que não estudam, as pessoas não mudam. É algo que eu critico bastante. Por exemplo, o cara abre um mercado e ele anuncia lá a organização fulano de tal, tá? Ele abre uma pizzaria e coloca lá a organização fulano de tal. Então, assim, é algo que eu não concordo. O marketing está sendo feito sobre o dono da empresa e não na empresa, né? no produto que a pessoa vende. Então, está mudando muito, tá? Nas cidades pequenas ainda existe muito isso, mas nas cidades grandes, ou nas cidades mais desenvolvidas, você não ouve que a loja é do dono tal, né? Que o nome do dono é tal. Imagina, por exemplo, se pegasse lá Carajás, organização fulano de tal. Não tem, né? Não tem isso daí. Então, é algo que com o tempo vem saindo, tá? Então, é uma ferramenta de gestão, sim. Então, o título de dono, as pessoas não estão querendo mais. As pessoas estão querendo um título de gestor. Sou eu o responsável, sou eu que estou gerindo essa empresa, tá? Então, muitas vezes chegar, eu quero falar com o dono. O dono, ele não é
responsável, mas ele não usa a palavra dono, tá? E colaborador é uma forma de você deixar ou fazer com que os funcionários eles sejam mais importantes, eles sejam, que na verdade eles são parte do negócio. Sem bons funcionários, a gente não consegue fazer muita coisa, tá? Então, nesse caso aí, o colaborador são as pessoas que estão colaborando para aquela empresa ela prosperar, ela dar certo, ok? Então, os títulos que usam agora é gestor e colaborador. Tranquilo? Sim. Vamos lá. Aí, falando sobre qualidade total, qualidade total basicamente é quando a empresa né, ela passa por uma auditoria para que o produto ou o serviço que ela ofereça, ela seja padronizado, ela tenha um controle de qualidade, tá? E aí eu coloquei lá, por exemplo, a ideia do Josenildo, que por algum motivo não pôde estar aqui com a gente, mas a empresa que ele trabalha, né? A partir do momento, me parece que ele não tem nenhum selo de garantia, algum selo de qualidade total. E a qualidade total é uma forma de garantir para o usuário final, né, para o cliente, que aquele produto ele passou por uma inspeção, ele passou por um teste e ele é eficiente, ele tem qualidade, ele tem durabilidade, tá? Ele é sustentável, então tem que passar por todas essas digamos, regrinhas para conseguir o selo, tá? Para conseguir esse selo não é fácil, né? Vai ter que seguir todas as normas estabelecidas pelas empresas que regulamentam, tá? Se consegue, aquele produto ele vai ficar mais valorizado, consecutivamente ele vai ficar mais caro. Se a gente pegar, por exemplo, se a gente for comprar um brinquedo, tá? Se a gente pegar e observar que o brinquedo ele tem o selo do Inmetro, por exemplo. Você pode pegar um outro que vem da China, um exemplo, ele pode ter uma durabilidade até maior do que aquele do Inmetro. Mas se ele não tiver o selozinho, por exemplo, do Inmetro, ele vai ser mais barato, tá? Então, brinquedos, por exemplo, que tenham selos de Inmetro, eles são mais caros, tá? Então, por isso é importante de você oferecer um produto que tenha uma qualidade total. Agora, quando se fala em qualidade total, obviamente a gente está dizendo para empresas grandes, porque empresas pequenas não conseguem ter, digamos, conseguir um selo, né, de qualidade total, porque é algo que gera um custo muito alto para a empresa, certo? Então, observe que no slide aí eu coloquei o sistema ISO, sistema de qualidade, controle de estatísticas, excelência empresarial, qualidade e garantia e zero defeitos são alguns dos selos que se pode ser conseguidos, mas não são todos, tá? Deixa eu dar outro exemplo aí. Digamos que os pais da Kathleen são agricultores e eles querem vender, por exemplo, hortaliças como orgânica, por exemplo. A gente sabe que hortaliças orgânicas elas são mais caras, né? E aí, digamos que uma coisa é os pais da Kathleen vender dizendo que é orgânico. Outra coisa é o Ministério da Agricultura dar o selo para os pais da Kathleen informando o seguinte, ó, eu comprovo que os produtos que eles estão vendendo são orgânicos. Então, isso daí, o valor do produto, o valor agregado do produto já é maior. Tá? Então, isso daí são qualidades totais. Tranquilo? Posso continuar? Sim. Deixa eu colocar aqui. Aí existe, ó, o que é que se leva em consideração para que se tenha uma serviço, tá? Aí observe que tem um ciclozinho que é tendências de mercado, confiabilidade, então as pessoas têm que confiar no produto ou no serviço que você está oferecendo. Vai ter que ter uma característica própria, tá? Então, suponhamos, dê lá o exemplo, eu acho que foi na turma de vocês. Suponhamos que você monta uma lanchonete e o forte dessa lanchonete é cachorro-quente, tá? E por que o cachorro-quente ele vai ter que ser igual ao que os outros já vendem? Tá? E por que não ter um tamanho diferente, ter sabores diferentes, tá? Eles sejam servidos de uma forma diferente, certo? Por exemplo, nessa lanchonete, vender caldinho também.
Ah, e por que o caldinho vai ter que vir num copo americano de vidro? Não poderia vir, por exemplo, numa caneca de barro personalizada e assim por diante? Então, as características do produto é uma coisa super importante, tá? Para você mostrar que você é diferente dos outros. Você tem umidade, durabilidade, profissionais qualificados, que isso é super, super importante, atendimento diferenciado, serviços de pós-venda, tá? Então, observe, para você ter uma qualidade de seu produto ou do seu serviço, tem que ser pensado em várias possibilidades, tá? Não é só você pensar em ganhar o dinheiro em si. Você tem que dar ao seu cliente uma garantia que o seu produto ele é bom e que ele não vai encontrar esse produto igual em lugar nenhum. Então, é um produto único. Ok? Entendido aí? Aham. Oi? Outra na hora da vida. Não entendi. Kathleen? Não é, cara. Mas não é. Não entendi. Tá cortando, Kathleen. Repete aí, por favor. Você prefere que eu veja mais rápido. Eu passar a prova. Pronto. Quer que eu passe a prova? Gilmar, posso passar a prova também? Pode passar, professor. Pronto. Eu vou enviar o linkzinho, tá? Para o WhatsApp de você. Ok? Ok. Aí lembrando o seguinte, tá? Vocês vão 11 horas fazer essa prova, ok? Beleza. Ok. Deixa só um instantezinho aqui, deixa eu enviar, porque aí eu cancelo já a gravação aqui. Só um minutinho. Professor, voltou. Oi, Kathleen. Eu vou ler de novo. Não entendi. Repetir de novo. Ela voltou a internet. Sim, eu vou enviar o link da avaliação, tá? Para o WhatsApp de vocês, ok? Certo, E aí vocês ok. terão até as 11 horas para responder a avaliação, Aí certo? quando terminar, manda pro e-mail. Não, não vai precisar vocês enviarem para o e-mail não, tá? É, Como vai ser, como vai ser online, é só terminar e pela prova mesmo, tá tá? Pelo bom. link mesmo. Tá. Deixa eu já enviei aqui para o Gilmar, vou só enviar para você. É pra deixar a ligação. Precisa desligar não, Beleza, né? só um instantezinho aqui que eu libero vocês, tá? Só um instantezinho. Ok. Pronto. Agora vocês estão me vendo aí, né? Pronto. Como falado, vocês terão até as 11 horas, tá? Para responder essa prova. Durante a semana eu passo para vocês qual vai ser o próximo módulo. Pela sequência, se não me falha a memória, é Excel. Vocês já viram Excel? Já, todos nós já Já vimos. vi também. Se eu não me engano, Já viram, né? práticas administrativas. Eita, Não, técnicas eita, administrativas essa é não, essa que é a gente outra. aprendeu. É finanças, que é Práticas de de contato. RH, a Não, técnicas contábeis, beleza. Eu vou verificar com o pedagógico e durante a semana eu envio para vocês qual vai ser o próximo módulo. Correto? ok. Beleza, então. Pessoal, tenham um bom final de semana aí, tá? Boa sorte na Obrigada prova. também. Existe tempo suficiente para vocês responderem a prova, não precisa de tanta pressa, tá? E obrigado pela presença de hoje, ok? Tá certo. Estão Tchau. liberados. Aí quem quiser aí, já, tchau. Quem quiser já pode cancelar a ligaçãozinha aí que já está liberado. E o linkzinho é só clicar lá no a prova e responder. Tá certo. Tchau, professor. Ok? Tchau, tchau, Feto. Tchau, Valeu, Gilmar. professor.
Valeu, até mais.